E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de corpo, de mente e de tudo que vai além disso, de forma leve e sem enrolação. E eu espero que esse episódio seja útil. Hoje eu quero falar a respeito de algo que dói na gente, a rejeição. E dói como se fosse uma dor física. E nesses tempos que nós vivemos, sabemos que a rejeição ganhou novos níveis. Se antigamente a gente era rejeitado pessoalmente, quando alguém deixava de telefonar ou até de nos visitar, já doía pra caramba. Mas hoje em dia, se alguém nos dá um vácuo e a gente toma um famoso ghosting, isso dói e dói bastante. Por isso eu quero aprofundar um pouco na ideia do porquê a rejeição dói e também pensar como é que a gente lida com isso de uma maneira onde a psicologia nos ajuda, não só a entender, mas de forma muito prática, a melhorar a nossa saúde quando a gente for rejeitado. Bom, o primeiro ponto muito importante que você tenha consciência é que rejeição, ela chega a ter uma dor da mesma maneira que a gente tem dor física. Isso quer dizer que quando você é rejeitado ou entende que há uma rejeição, você tem áreas no seu cérebro que são ativadas da mesma maneira que quando você corta a sua mão, quando você chuta o cantinho do sofá. Ou seja, a mesma área que ativa quando você tem uma dor física é ativada quando a gente tem uma rejeição. E isso é muito importante para a nossa compreensão. Uma pesquisadora chamada Naomi Eisenberg, ela fez um teste e olha só, ela colocou um scanner, né, nas pessoas para medir, né, o cérebro delas. E aí tinha um jogo muito simples. No jogo, essa pessoa tinha um avatar, claro, e o jogo, uma pessoa jogava a bola para outra. Então tinha dois avatares ali e a pessoa que estava com o scanner, eles estão ali brincando de bola. Então lançava a bola para cá, lançava a bola para lá e eles ficavam brincando. Em algum momento desse jogo, e isso as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, os dois participantes simplesmente paravam de jogar a bola para a pessoa que estava com o scanner, ou seja, ela era completamente ignorada. E, para nossa surpresa, o que aconteceu com o cérebro? As mesmas áreas que são ativadas quando a gente tem uma dor física começaram a se ativar. Porque, de uma maneira muito tranquila, veja bem, não teve xingamento, não teve nada real, foi um jogo, uma simulação. A pessoa se sentiu excluída, se sentiu rejeitada e logo o cérebro dela começou a ter essas imagens aí nos lugares onde a gente sente dor. Ou seja, a conclusão desses estudos é que quando a gente é rejeitado, uma situação do ambiente, uma situação social acontece, nosso corpo entende isso como uma ameaça da mesma maneira que a gente sente quando a gente se machuca fisicamente. E isso é algo que chama muito nossa atenção e mostra o porquê que a gente tem tanto problema de lidar com a dor. Eu já falei diversas vezes aqui que nós somos uma espécie que a gente não quer lidar com a dor de maneira nenhuma. E lembra que eu sempre falo para você, é muito importante, eu já começo de cara a dizer, um dos aspectos da realidade é a dor. Amigo, amiga, saiba de uma coisa. Eu sei que a nossa vida pode ser maravilhosa, mas ela vai ter dor. Ponto final. Não importa, é um aspecto da realidade. Dor faz parte e a rejeição causa muita dor e a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Bom, uma vez que a gente entendeu que as áreas são sobrepostas ali, olha só para deixar bem claro também, não é a mesma idêntica área, mas são áreas sobrepostas, que elas se ativam, áreas que são similares, então é muito importante pensar o porquê que isso acontece, da onde vem isso. E aí é sempre importante a gente fazer uma jornada para os nossos ancestrais, entender como a gente se desenvolveu enquanto espécie ao longo da nossa jornada. Então, os nossos antepassados lá atrás, lá há muito tempo atrás, antes de qualquer coisa como nós vivemos hoje, quando eles eram apenas ainda caçadores-coletores, eles andavam em grupos tentando sobreviver, uma vez que uma das pessoas era excluída do grupo, isso quer dizer que essa pessoa não vai ter grande chance de sobrevivência no mundo selvagem. Ou seja, a exclusão, a rejeição, alguém que não faz parte do grupo, ela tinha uma ameaça real à sua vida.
Isso é algo que, inclusive, se você pensar nos outros animais, né, os animais, eles realmente, quando eles andam em bando e tem um desgarrado, esse desgarrado provavelmente vai ser presa para outros animais. Eu nunca fui, mas tenho vontade de ir. Existem alguns lugares na África onde você pode caminhar, né, na selva, ali na savana, e aí você tem encontro com outros animais mesmo, selvagens, né? E quais são as recomendações que são dadas aos grupos? Primeiro, que todo mundo anda em fila. Então imagina, vai a fila indiana. E a orientação é que para ninguém pare e se desgarre do grupo e fique longe dessa fila. Por quê? Porque uma vez que essa pessoa está longe do grupo, se tiver ali um predador, ele vai olhar e falar assim, aquele ali está desprotegido, porque ele não está com o grupo, logo ele é atacado e morre. Isso tem muito a ver com a nossa evolução. Veja bem, imagine essas pessoas lá atrás, quando elas são rejeitadas e colocadas para fora da sua tribo, para fora do seu grupo. Automaticamente elas poderiam ser presas. Isso quer dizer que muita gente, antigamente, lá nos caçadores-coletores, falaram assim, tá tudo bem ser rejeitado, eu sou isso aqui mesmo, eu vou andar aqui tranquilo. E aí o que aconteceu? Morreu. Já aqueles que talvez, numa ameaça de serem rejeitados, voltaram, correram pro grupo, pediram desculpa, falaram, pelo amor de Deus, eu tô com medo de ficar sozinho, eu sei que ficar sozinho significa morte. Essas pessoas acabaram sobrevivendo. Agora, multiplique essas pessoas, passando esses genes de geração em geração. A exclusão, a rejeição desse grupo, ela chegou até nós com uma marca muito forte. São milhares de anos de evolução da nossa espécie, pensando que ser rejeitado é um perigo, é uma ameaça real. Por isso as áreas são sobrepostas à dor, porque realmente é uma dor que pode ser física e até mortal. A gente pode pensar também no medo. Nós somos uma geração ansiosa, nós somos uma espécie ansiosa, porque a maioria dessas pessoas que elas foram rejeitadas e elas eram, opa, agora eu vou ter que ficar aqui sozinho, elas ficavam ansiosas, com medo do futuro. Se elas conseguem se integrar ao grupo e elas sobrevivem, elas vão perpetuar essa espécie mais ansiosa, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus trisnetos, tataranetos, elas vão ser pessoas que vão carregar esse gene ansioso. E aí aqueles que eram, não, eu sou corajosão, eu lido bem com a solidão, lá naquele contexto a maioria dessas pessoas morreram. Não tem problema ir para a savana onde tem leões, eu vou sozinho, mas aí aparece 4, 5 leoas, sinto muito. Então a nossa espécie foi sendo desenvolvida a partir dessa ideia de que ser excluído, ser rejeitado é um problema e é uma ameaça à nossa integridade física. A gente se preocupa com a nossa vida. Então veja bem, se a evolução lá da savana chegou ao ponto da gente hoje sentir dor com a rejeição social que vem por uma rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, isso quer dizer que a gente tem uma conexão muito íntima entre o sistema que regula a dor com o sistema que regula vínculos sociais. E isso é super curioso e super interessante. Algumas pessoas, quando elas estão em tratamentos e elas precisam tomar alguns remédios para bloquear um pouco desse sistema que regula a dor, essas pessoas se tornam mais sensíveis à rejeição social. Veja bem, um sistema que regula a dor, um sistema físico nosso, uma vez que a gente toma um remédio que vai deixar aquilo ali mais resistente, ou seja, você vai regular de maneira diferente a sua dor, afeta a sua sensibilidade a rejeições de vínculo social. Isso é muito curioso e explica mais uma vez o porquê que a gente tem problema de lidar com a rejeição. Então veja bem, o extremo oposto também é verdadeiro. Se uma pessoa que tem uma dor extrema, física mesmo, ela está passando por uma situação super complicada, uma doença, uma dor, e ela tem um vínculo social que está ali ao lado dela, alguém que dá a mão, alguém que fala, eu tô com você, a dor física dela pode reduzir justamente porque o sistema do vínculo social está associado ao sistema que regula a dor. Olha que incrível isso! E aí, eu já falei aqui no episódio, isso mostra muito por que o vínculo terapêutico, ou seja, um profissional da saúde, um psicólogo, no seu estado de fragilidade, em uma dor que seja até emocional ou física mesmo, a pura presença, a pura escuta
escuta ativa dele pode ser um bálsamo, pode ser um carinho na sua alma. Você que me acompanha aqui sabe, eu já falei diversas vezes, o quanto que nossa espécie gosta do afeto, tanto que a gente gosta de ter um colo, a gente gosta de ter alguém que pegue na nossa mão, alguém que nos abrace, alguém que fale, eu tô aqui por você, você não está sozinho. E o vínculo terapêutico, ele é fundamental nesse sentido, né? O terapeuta, o psicólogo, poder fazer essa ponte onde tem um vínculo para ajudar a regular a sua dor. E a rejeição, imagina agora, a rejeição de alguém, a dor que gera, e aí imagina essa pessoa se sentir rejeitada até pelo seu terapeuta, ou pelos seus amigos, né? E a gente vai caminhando para um problema de uma dor extrema. E a rejeição, mais uma vez, ela acende um alerta dentro de nós e a gente não quer ser rejeitado de maneira nenhuma. Bom, vamos respirar fundo agora, né? Eu imagino que são muitas informações, você precisa entender que isso faz parte de quem somos, tá tudo bem, mas vamos com calma. Por quê? Porque nem todo mundo sente a mesma dor igual, ou seja, algumas pessoas elas sentem a rejeição com muito mais profundidade e dor do que outras, então a gente precisa se perguntar o porquê que algumas pessoas levam a rejeição muito mais numa boa. Talvez você esteja ouvindo aqui falando, tá explicado por que eu odeio ficar no vácuo, tá explicado por que eu fico louco quando alguém não me responde. E alguma outra pessoa que talvez esteja ouvindo esse podcast falando assim, você tá falando aí, mas pra mim isso aqui não tá fazendo muito sentido, porque eu não sinto toda essa dor que você tá falando. Então agora vamos tentar entender o porquê que uns sentem mais do que outros. E a gente vai usar uma outra teoria, que é uma teoria bem famosa, e provavelmente você já ouviu falar, que é a teoria do apego do John Bowlby. Esse pesquisador, psicólogo britânico, ele passou anos estudando bebês que eram separados, né, dos seus pais, da sua mãe, dos seus cuidadores e todo o seu desenvolvimento, né? Durante seus estudos, ele entendeu que, dependendo do apego que esses bebês tinham com seus cuidadores, essa pessoa vai crescer e isso vai ter influência lá na sua vida adulta, ou seja, aquele apego, aquele afeto, aquele carinho seguro ou o abandono completo, isso vai gerar e vai se reorganizar de alguma maneira que vai desenvolver um adulto que vai ter um certo tipo de apego. Esses estudos eles mudaram a psicologia e até hoje a gente está falando disso, ainda porque faz todo sentido e a gente tem um amparo científico. Eu gosto de falar isso e trazer o nome dessas pessoas aqui, porque a psicologia que eu acredito, a psicologia que eu sigo e a psicologia que eu trabalho, ela é baseada em evidências. E aqui eu faço um apelo a você, porque nós somos inundados de pessoas que falam o tempo todo de teorias malucas, mas não tem amparo científico nenhuma. Aliás, nós passamos por até pandemia, onde pessoas falaram coisas que não tinham comprovação científica nenhuma e acabaram prejudicando outras vidas. Então, é importante falar isso aqui para que você saiba que isso tem um amparo científico, ou seja, pessoas pesquisaram, pessoas replicaram isso, pessoas trabalham com isso e isso tem um resultado real com pessoas de verdade. Então, voltando para nossa teoria, o John Bowlby ele foi estudar essa teoria dos apegos e isso tem tudo a ver com a rejeição. Bom, o apego seguro é para quem teve um afeto ali, um cuidado que foi consistente, pessoas que tiveram de fato esse amor, esse carinho, esse cuidado, pessoas que se desenvolveram com um apego seguro, pessoas que cresceram entendendo que eles têm com quem contar. Geralmente, essas pessoas, quando elas lidam com a rejeição, elas acabam lidando melhor. Por quê? Porque elas, primeiro, quando tem alguma situação de rejeição, por exemplo, essa situação de você mandar mensagem para alguém e tomar um ghosting. Uma pessoa que teve apego seguro, pode ser que ela fale assim, bom, não me respondeu agora porque está ocupado, não me respondeu agora porque visualizou e esqueceu de responder, e tá tudo bem. Tá tudo bem por quê?
Porque eu sei que eu sou digno de atenção, eu sei que eu sou digno de cuidado. Pessoas assim, elas não interpretam qualquer sinal de rejeição como uma ameaça real à sua física. Por isso que não dispara o alarme todo que eu falei, fica aquela coisa, ai meu Deus, me rejeitou. Não, pessoas que têm um apego seguro, elas lidam melhor com isso, porque no fundo elas sabem com quem elas podem contar. Elas desenvolveram isso, elas entendem que elas são dignas apesar dessa rejeição. Não quer dizer que alguém que tem apego seguro não sinta dor de rejeição, não é isso. Ela também pode sentir dor, afinal ela é um humano. Porém, a maneira dela lidar com isso é muito diferente. Aí nós vamos pro apego ansioso. E o apego ansioso aqui, ele é complicado. Por quê? Pessoas que desenvolveram esse apego ansioso, geralmente elas foram cuidadas, né, desde a sua infância por pessoas inconsistentes. Aquela história do bate-a-sopra. Uma hora eu te dou, uma hora eu não te dou. Uma hora eu sou carinhoso, outra hora eu sou um troglodita. Pessoas que vão se desenvolvendo assim, elas ficam num lugar muito instável, elas não sabem o que esperar, elas ficam ali, tá, e aí, e agora? Vai vir amor ou vai vir rejeição? Vai vir afeto ou vai vir um tapa? E pessoas vão criando esse apego ansioso e a capacidade de lidar com uma rejeição para essas pessoas é muito complicada, porque elas ficam muito ansiosas, porque elas não sabem o que vai vir. E aqui tem algo que é crucial para a compreensão de pessoas que manipulam e fazem do uso de um jogo manipulativo para manter pessoas apegadas a elas. Veja bem, vocês no último episódio, se você for no meu último episódio, eu falei um pouco sobre o lance da dopamina, da antecipação, como é que a gente trabalha. Sabe essas máquinas, né, como é que chama? Cassino, né, de caça-níquel, eu ia falar, nem sei se é caça-níquel, mas aquela máquina do jackpot lá de cassino. Se essas máquinas, elas nunca te premiassem, você não ia jogar. Se elas te premiassem o tempo todo e fosse um prêmiozinho, perde a graça. Toda vez que eu jogo, perdeu a graça. Agora, elas têm um sistema onde, quando você gira, não ganha. Na próxima, não ganha. Na outra, ganhou um pouquinho. Na outra, não ganha de novo. Depois ganhou mais um pouquinho. Depois passou 4, 5 sem ganhar. Opa, depois ganhou mais um pouquinho. Ou seja, uma hora eu te dou um pouco, uma hora eu tiro. Uma hora eu te dou um pouco, uma hora eu tiro. Essa relação vicia. Essa relação aprisiona pessoas. E a pessoa que fica ali... Fui rejeitado. Não fui rejeitado. E agora eu recebi afeto. Não, agora eu não recebi afeto. Pode ser que você se aprisione numa relação super tóxica por conta desse apego ansioso. Mas voltando para o ponto da rejeição, essas pessoas que são rejeitadas e têm um apego ansioso, elas ficam extremamente abaladas, elas ficam ali, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Será que essa pessoa vai voltar? E aí quando a pessoa volta, com alívio. Elas acabam ficando viciadas nessa história de rejeição ou não, porque mexe muito com o nosso sistema interno. A gente fica ali, ameaça, alívio, ameaça, alívio. Então é muito importante você ver se você se identifica como essa pessoa. Quem desenvolveu o apego evitativo, ou seja, pessoas que foram criadas por pessoas totalmente indisponíveis, essas pessoas elas vão para um lugar onde a rejeição para elas, às vezes, sequer mexe com qualquer sistema, porque elas já ignoram completamente que alguém sequer liga para elas, ou seja, tanto faz, tanto fez, é quase assim, eu não tô nem aí se vai me rejeitar ou não, eu não tô nem aí, porque eu já fui rejeitado a vida inteira, então agora, para mim, dá igual. Agora tem um problema, que muitas vezes essas pessoas que foram desenvolvidas com esse apego evitativo, elas carregam dor, mas elas suprimem essa dor, elas não falam dessa dor, elas passam por cima, geralmente elas ficam ali naquela postura de não tô nem aí, eu sou firme, isso não me abala. Mas isso é um grande problema. Por quê? Porque a rejeição, uma vez que elas sofrem a rejeição, elas sentem a dor, mas elas por fora... ali, não, isso não me abala, não tô nem aí pra isso, e aí elas vão suprimindo essa dor, e aí eu já falei, né, empurra essa bola pro fundo da piscina, quando volta igual um tiro.
ou seja, é um problema. Então, o apego seguro, ele lida melhor com a rejeição. Ele sente dor também, mas ele fala, tá tudo bem, eu sou digno de amor, alguém pode vir cuidar de mim. O apego ansioso, esse aí é o pior dos mundos, porque ele fica numa gangorra emocional. E o apego evitativo, ele sente a dor da rejeição, mas ele não fala sobre isso. E aí, por que é importante você ter consciência disso? Porque é importante que você tenha uma consciência interoceptiva, ou seja, é importante que você saiba o que acontece no seu mundo interno, é importante que você tenha consciência do que você está sentindo, é importante que você tenha consciência de como você foi desenvolvido, olhar a sua história, pensar lá na sua infância, o que aconteceu, como é que foi o meu apego, como é que foi a minha criação, ter a consciência da nossa humanidade, da nossa espécie, para que a gente saiba lidar melhor com esse tipo de rejeição e lidar com as emoções que acontecem dentro da gente. Eu já falei aqui e volto a repetir. Eu trabalho com muita gente e às vezes chega gente para mim que não tem uma consciência interoceptiva, a pessoa não tem consciência do que acontece no mundo interno dela, ela não sabe discernir medo de raiva, ela não sabe discernir rejeição de afeto, ela fica perdida, ela não sabe o que ela sente, ela fala, não sei o que está acontecendo, não sei o que eu estou sentindo. Então é muito importante que a gente crie essa consciência, esse autodesenvolvimento gera bem-estar, gera uma maneira da gente viver a vida melhor, a gente vive com saúde, e por isso que eu insisto em que você se aprofunde nisso, vá para uma terapia, procure um psicólogo para falar a respeito desses seus problemas, olha o tanto de material que você pode falar a respeito disso. Então, essa consciência te ajuda a lidar com a rejeição sem dúvidas. Antes que eu vá para o próximo tópico, eu acho que é muito importante dizer que tudo bem a gente ter a teoria do John Bowlby sobre os apegos, mas não quer dizer que se você teve um apego lá atrás que você vai morrer dessa maneira. Não é isso. Por quê? Porque as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, elas podem reorganizar o nosso estilo de apego e a gente pode se sentir seguro. Ou seja, alguém que teve esse apego evitativo pode se tornar uma pessoa que tem um apego seguro e pode se tornar alguém que sabe com quem contar, que se sente amado, se sente cuidado. E o oposto também, pode ser que alguém que veio com um apego seguro pode ter uma experiência tão terrível na vida dela que ela pode reorganizar tudo e ficar com um apego ansioso. Ou seja, não é um caminho, um destino final, você está destinado a isso. Não é sobre isso, tá? É uma maneira de você entender como você é, mas você pode mudar. Se você tiver relações seguras, alguém que te ampara, alguém que te apoia, alguém que te ama de verdade, você começa a confiar naquela pessoa, isso vai desenvolvendo em você uma segurança, tá? Então é bem importante falar isso, para que você também não fique assustado e entender que também ter essa consciência, lidar com as rejeições pode te ajudar a desenvolver uma maior segurança emocional nesse sentido. Bom, então uma vez que a gente já entendeu essa dinâmica dos apegos, acho que eu queria mesmo até voltar numa situação e abrir um parênteses para você perceber se você está lidando com rejeição, se você não está num vínculo de dependência. Lembra que eu falei? Tem muita gente que faz jogo de manipulação, por quê? Porque ela te dá um pouco e te tira, né? Te dá afeto e te ignora. Lembra que isso pode gerar uma dependência tanto quanto a máquina de cassino. A gente fica muitas vezes em relacionamentos que a gente é rejeitado, a gente sente dor, porque eu também já falei aqui que a gente prefere evitar uma dor extrema, mesmo que a gente ganhe algo lá na frente. A gente tem aversão a sentir essa dor. Então a gente às vezes fica em relações que vão nos rejeitando, em situações que a gente sofre essas dores emocionais, porque a gente fica nesse movimento aí, é um ciclo de dependência, por isso que a gente chama de relações tóxicas. É a mesma maneira que uma droga faz, ou o viciado em apostas, ele aposta, perde, ganha, perde, ganha. Quando é que vai vir o próximo afeto? Quando é que vai vir o próximo carinho? Tô sendo ignorado, agora me mandou mensagem, que delícia. Então, é muito importante a gente entender, porque as rejeições, elas estão dentro da esfera social, por isso que eu tô falando disso. Quem são as pessoas que estão te rejeitando? É um namorado, é a namorada, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe.
é o filho, quem é no trabalho, ou seja, tudo passa pela nossa saúde relacional. E saúde relacional é um ponto importantíssimo para a nossa saúde holística, para a nossa saúde integral, para quem nós somos, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, para a nossa existência. A saúde relacional, ela faz parte, geralmente nossas doenças, a maioria tem a ver, doenças mentais, ela tem a ver aí com pessoas, porque afeta outras pessoas, né? O Sartre falava, o inferno são os outros. Então vai viver sozinho, porque aí é mais fácil. Mas uma vida sozinho não existe. Bom, de qualquer maneira, é muito importante você identificar onde é que você está nessa situação da rejeição. Se perguntar por que a rejeição dói tanto, ou se você está só falando que não sente rejeição nenhuma, não dói nada, e no fundo você está só suprimindo suas emoções, e isso pode fazer um mal terrível para você. E acho que é importante também trazer para a conversa uma outra coisa. Muitas vezes a gente se pergunta, tá bom, fui rejeitado, por que eu não vou lá confrontar? E olha só que armadilha, né? O nosso cérebro ele entende muitas vezes que confrontar alguém pode piorar a rejeição, ou se alguém está fazendo esse jogo, né, rejeita e dá afeto, se a gente confrontar de fato, a gente perde de uma vez por todas, porque aí sim a gente vai ser rejeitado. Então a gente prefere não ter o confronto. Na verdade, seria muito mais fácil a gente ter esse diálogo, confrontar e falar, por que você faz isso? Mas como a gente tem esse medo de uma rejeição, então só a ideia de que a gente pode ser rejeitado já dispara o alarme. Então é aí que mora o problema e o porquê que eu vejo tanta gente patinando nessa história, em relacionamentos, né, onde você é rejeitado e você fica ali indo atrás. Porque você tem dificuldade de confrontar alguém com medo de sentir a dor da rejeição. Então você já está sentindo dor, olha que coisa, você já está com dor só pelo medo de ser rejeitado. E isso é cruel. E aí a gente tem uma outra crueldade, né? Porque tem muita gente que é super bem ajustado, você vê a pessoa, né, ostenta uma saúde emocional, mas ela não lida nada bem com essa rejeição, com esse ghosting. É porque quando alguém te rejeita de uma vez por todas e aí é um silêncio, né? Isso é cruel, porque enquanto a gente tem a possibilidade de confrontar, ainda que seja na briga, tem afeto, lembra? Afeto é tudo aquilo que me afeta. Então, se eu tô brigando com você e você briga comigo, tá ótimo. Tá, sabe? Se tem ódio, se você me odeia, tá ótimo, porque tem afeto. Então, eu te odeio, você me odeia. Agora, o silêncio, ele te exclui da possibilidade de viver. O silêncio é terrível. Eu aprendi uma vez, né, com o pastor Ed René Kivitz, que o não matarás dos 10 mandamentos, a gente podia traduzir hoje para o dia de hoje, que tem muita gente matando outras pessoas sem matar, mas ele tira a possibilidade do outro existir na minha vida. Então, imagine que alguém chega aqui no ambiente que você está, cumprimenta todo mundo menos você. Aí você fala alguma coisa, a pessoa ignora como se você não existisse. Isso é matar alguém, isso é tirar a possibilidade do outro existir. E esse tipo de rejeição dói muito fundo. E a gente tem um gatilho que ativa 4 coisas que nos ferem. E quem trouxe essa ideia foi um pesquisador chamado Kipling Williams. Ele estudou por muito tempo a rejeição. E ele fala que uma vez que a gente é de fato rejeitado, que a gente é ignorado, excluído, a gente tem essas 4 áreas que são afetadas. A primeira é a sensação de pertencimento, ou seja, você já não pertence mais àquela relação, você não pertence inclusive àquele grupo ali, você não pertence, o senso de não pertencimento ele ativa na hora. A segunda é a sua autoestima, porque você vai falar, eu não sou digno, eu não sou a pessoa que é valorosa para outra pessoa, então isso é uma mensagem terrível pra gente. A terceira é o senso de controle, porque você não tem como controlar aquela situação, não tem o que você faça que o outro possa te responder, então você se vê desamparado, você fica muito ansioso. E a última é a sensação de que a gente não importa, de que a nossa existência não importa. Por isso que essa ideia do não matarás, né, ou alguém te mata, a tua existência, você tá completamente ignorado. Você, inclusive, né, você deve ter ouvido falar isso, né, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença, justamente por isso,
porque a indiferença ignora a sua existência. E isso dói, essa rejeição dói na alma, essa rejeição ela vai ativar esses sistemas que parecem dor física. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o ghosting, de lidar com a rejeição de alguém que simplesmente te abandona da noite pro dia sem explicação, porque dói em várias áreas, dói profundamente a nossa autoestima, nosso senso de pertencimento, nosso senso de controle, nosso senso de existência como pessoas. E o pior de tudo é que pessoas que sofrem esse tipo de rejeição, elas ainda saem culpadas, elas ficam lá horas procurando o que foi que eu escrevi errado, o que eu falei no áudio que essa pessoa não me respondeu, o que eu fiz para que essa pessoa agisse assim comigo. E isso é cruel, a rejeição ela dói em muitos níveis, né? Não bastasse tudo isso, ainda vem culpa. A vítima acaba acreditando que ela é a responsável para que ela tenha sido rejeitada. Nossa, e aí a gente está falando de uma dor muito forte. E acho que é importante agora a gente pensar e fazer uma pausa na nossa postura enquanto seres humanos, se a gente não é quem rejeita. E aqui é muito importante você se perguntar se você não está sendo alguém que está causando mal para outra pessoa. Eu não estou aqui para te dizer o que você deve ou não fazer. Agora, eu acredito que para termos uma sociedade saudável, é importante que eu saiba como tratar o outro com respeito. Porque eu posso, entre aspas, rejeitar alguém respondendo uma mensagem dizendo: olha, eu não quero mais que essa conversa continue pelo motivo tal e eu conto com o seu respeito e colaboração. A partir de agora, eu não acho que faça sentido para a gente conversar. Legal. Agora, sumir do nada, rejeitar. E aqui eu tô falando de uma mensagem. Responder uma mensagem, falar: meu, não vai rolar mais, tá tudo bem. Ou até se a gente rejeita alguém mesmo num divórcio, um filho, uma mãe. É importante que a gente comunique, a gente explique o que está acontecendo e ver se aquilo ali tem uma chance de reconciliação. Afinal, nós somos uma espécie que se relaciona. Eu, sinceramente, assim, eu já evoluí ao ponto da minha vida de entender que tá tudo bem a gente não ter relacionamento com alguém. Inclusive o livro do Perdão, que é um livro que eu adoro, ele me ensinou isso. Onde depois de ser ferido na minha alma, eu posso perdoar essa pessoa e escolher não ter mais relação com ela. E tá tudo bem, tá tudo certo. Desde que isso seja feito de uma maneira respeitosa e humana. E é aí que nos falta essa sensibilidade. Eu sempre falo, a gente vive tempos malucos. As pessoas estão perdendo aí um pouco a consciência social. Então é importante a gente entender se a gente não é quem está fazendo outras pessoas sofrerem absurdamente, mantendo pessoas nesse jogo manipulativo, se a gente não é a pessoa que é a relação tóxica da situação toda. E aí a gente tem saídas para essa rejeição. E aqui, se você está se sentindo rejeitado, eu acho que a primeira grande saída é você voltar para os seus lugares onde você se sente pertencido e falar a respeito disso. Ter com quem contar mesmo, né? Amigos, família, pessoas que você realmente pode se aproximar e falar: meu, eu fui rejeitado ali, estou me sentindo mal, queria trocar uma ideia. Lembra? Esse amparo, ele pode te ajudar muito a reduzir esse tipo de dor. E outra, valorizar pessoas que realmente te valorizam. Isso é muito importante, porque sair desses jogos manipulativos, sabe, sair disso que te faz tão mal, ficar dentro de relações que são positivas, isso vai te ajudar. Segunda coisa é a autocompaixão. É você desenvolver dentro de você um cuidado e um amor que não se rejeita. Porque tem muita gente que faz todo esse movimento de rejeição para consigo mesmo. Ou seja, pessoas que elas se rejeitam, elas se punem, se criticam e se rejeitam. Elas tiram a total capacidade de existência, elas ficam numa relação tóxica com elas mesmas. E isso é de uma crueldade. Veja bem, a gente precisa falar sobre autocompaixão, a gente precisa falar de pessoas que se tratam bem. A gente já tem um aspecto da realidade que é a dor, a gente já tem a incerteza, a gente já tem esse trabalho constante. E por que a gente se maltrata tanto? Eu vou fazer uma pergunta séria, será que não vale a pena você olhar para você com o amor e carinho que você faz com pessoas que você realmente ama?
com pessoas que você acolhe, porque se um melhor amigo, a melhor amiga vier com essa história, fui rejeitado, ai meu Deus, você vai estender o braço, por que você faz o contrário com você e se critica e se culpa? É muito importante pensar sobre isso. E aqui é muito importante que você não se esqueça, a autocrítica e você se culpar por ter sido rejeitado, isso é terrível. Então, se você está num caso muito extremo, eu insisto em dizer, procure um psicólogo, procure um profissional da saúde mental para te ajudar, você não tá sozinho. E se você é a pessoa que está causando tudo isso, reflita se você é um ser humano digno. Se você tem orgulho de ser essa pessoa, você não está no podcast certo. Vaza daqui. Porque você é o tipo de pessoa que eu rejeito, que eu não quero ter relação. Com muito carinho eu te digo isso. Não dá para ter relacionamento com você. Se você fere outras pessoas deliberadamente, eu não sou a pessoa que quer ter relação com você. Se você quer minha ajuda para se tratar, aí maneiro. Agora, se você quer, fala assim, não, porque eu sou mal mesmo, eu gosto da maldade, eu sinto muito, mas assim, você é o tipo de ser humano que é desprezível. É desprezível. E eu aprendi também que eu não tolero o intolerante. Geralmente quem pensa assim é intolerante. E o intolerante, ele te mata. Por isso que eu não tolero ele. É um paradoxo, né? Mas eu não tolero o intolerante. É duro o que eu tô falando. Eu sei que é duro. Eu me exponho aqui e não tem problema. Esse aqui é meu podcast. Eu falo sobre quem eu sou e como eu penso. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Eu também sinto dor quando sou rejeitado. Eu também não sei lidar muito bem com o vácuo. Tanto que eu já tive várias conversas com alguém. Eu falei, por que você não me responde? Né? Inclusive, eu já tive interesses aí, né? Românticos, onde a pessoa responde quando quer. Já entendi. Passar bem. Mas aí vem e tenta jogar o jogo. Não cai mais nesse jogo. Por quê? Porque eu gosto de mim. Eu gosto muito de mim. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Eu espero que esse papo aqui seja muito útil para você e você lide melhor com a rejeição. É importante você saber o que acontece com você e é importante saber o que você faz com tudo isso. Beleza? Muito, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sei que a maioria, quando eu falo isso, já desliga, mas, dá o seu like aí, curte, comenta no Spotify. Isso ajuda demais o engajamento. Sério, olha, vocês não têm ideia. Alguns episódios, quando eles recebem alguns comentários, eu apareço lá nas sugestões para quem está no Spotify. O YouTube também percebe isso quando você curte, quando você termina o vídeo, né? Quando você comenta, ele entende isso e o algoritmo ajuda a propagar esse podcast. Mais uma vez, muito obrigado para você que sempre me apoia. Nós somos uma comunidade muito legal, sério, são muito leais. Não tem como te agradecer. A minha motivação, ela é renovada porque você dá um clique e ouve. Sério, quando eu olho lá e, uma pessoa ouviu o episódio, eu fico muito feliz e legal. Então, quando você comenta, eu agradeço demais. Obrigado por você que sempre comenta. Sério, é um prazer estar aqui junto com você. A gente se vê no próximo episódio. Valeu?